cochilar. Quem veio ouvir a palavra do Senhor diz amém. Ô, igreja, tem uma palavra dos céus hoje, hein? Você vai sair daqui sorrindo essa noite. Você vai sair daqui, nossa, até que enfim o pastor falou que eu vou ficar rico, que eu vou ficar ganhando na Mega Sena, que não preciso orar, jejuar, fazer nada, e que tudo vai acontecer na minha vida. Amém? Você quer ouvir essa palavra ou não? Não queira, porque é do inferno essa aí. Então vamos lá para a palavra real, verdadeira mesmo, né? Amém? A gente está falando, igreja, sobre preparar vasos de honra. Amém? Cadê os vasos de honra? Diz amém. Glória a Deus. Vai lá comigo rapidinho. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20. Estou trabalhando em cima desse texto. Estou na terceira mensagem. Eu acho que vai para a quarta. Eu acho que 4 vai finalizar aí. Vamos ver o que Deus quer. Mas eu tenho 2 assuntos rapidinho. Quero falar com você que nós temos ceia. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20. E eu ia dizer para você assim, ó, se você perder alguma coisa no culto, porque às vezes você não pega tudo, vai lá, entra, nós temos no YouTube lá, igreja, né? Amém? Sempre a palavra está lá postada, degusta ela durante a semana. Tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você, amém? 2,20 de 2 Timóteo. A Bíblia diz assim, 2,20, deixa eu ver. Pode ser aqui mesmo. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro, de prata, mas também de madeira, de barro, uns para honra, uns para honra, outros para desonra. De sorte que, se alguém, amém, se purificar dessas coisas, desses pecados, amém, será vaso para honra, santificado, idôneo, útil para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Efésios 2,10 diz assim: nós somos criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela, amém? Primeira mensagem eu falei sobre vaso de honra, vaso de desonra, amém? Dei umas direções com relação ao que quero, né? Principalmente no vaso de desonra, é aquele que ele ajunta mestres para si mesmo, é aquelas pessoas que só querem ouvir, né? Amém? Aquilo que ela quer ouvir, né? E falei também na primeira mensagem, a gente conversou um pouquinho sobre o que era a honra, que é o desejo de recompensar alguém pela diferença que essa pessoa faz na vida da gente, amém? Onde eu fui honrado, igreja, ganhei um negócio da Malbic, né? Amém? Com desodorante, com cinto, com um monte de coisa, amém? Né? Quero agradecer o pessoal dos grupos familiares, foi benção demais da conta, né? E fiquei de zóio da pastora, porque a pastora usa a Lily Essence, eu uso, igreja, o creme da Lily Essence, amém? E não sou gay, amém? Eu sei já que você pensou, amém? Você já falou, puxa, o pastor está feio na foto, né? Amém? Se você quiser dar, eu vou comprar um Lily Essence para o meu pastor. Pô, sacanagem, mas pode dar, eu recebo, não tem problema, amém? E nós temos algumas qualificações, igreja, da vida de Timóteo, que ele não tinha nenhuma qualificação para receber o legado. Falei sobre legado na primeira palavra, né? Que legado é aquilo que é impresso na vida da gente, amém? Né? Herança é aquilo que você deixa, legado é aquilo que você imprime na vida da pessoa. Deus não quer que a gente deixe uma herança, amém? Foi o que Deus assim falou muito forte no meu coração. Eu creio que nós vamos ter a nossa igreja, nosso local próprio, igreja alguma ainda um dia, mas esse não é o meu projeto, nem o que Deus tem colocado no meu coração. O investimento que nós queremos fazer são pessoas, são em vidas, amém? Porque se eu conseguir deixar um legado na vida de que você está aqui, amém? Se você chegar lá na frente eu morri, igreja, né? De repente você fala, poxa, cara, eu tinha um pastor, cara, ele deixou algo na minha vida que eu nunca vou esquecer, está impresso, cara, é isso que importa, amém? Né? Porque não vai deixar de, deixei uma igreja, puxa vida, cara, olha, um templo feito por mãos de homens, né? Não é isso que Deus espera, cara. Ele espera uma geração mesmo que, amém, seja impressa a vontade dele sobre o seu coração, que você possa ser destravado para o seu destino profético, amém? E Timóteo não tinha qualificação nenhuma para receber esse legado. Ele era introvertido, tímido, medroso, ele era chorão, enfermo, muito novo, amém? E por que Deus escolheu Timóteo? Eu falei na primeira mensagem que ele ainda pega as coisas que não são para confundir as que são. Deus, ele pega as coisas pequenas para confundir as grandes, amém? E na segunda mensagem, eu comecei a falar, igreja, um pouquinho sobre ensinos apostólicos que nos colocam à disposição do cumprimento do propósito de Deus e nos torna vasos para honra. Semana passada eu falei que para mim transformar num vaso para honra, igreja, eu preciso fazer segundo a vontade do propósito eterno e não segundo o meu querer, não segundo a minha vontade,
Amém? Trabalhei no texto de Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, que nos salvou, nos chamou para uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o propósito e graça que nos foi dado em Cristo, antes dos tempos dos séculos. E o segundo ponto que eu ministrei na semana passada, a gente conversou um pouquinho, a gente falou sobre, fomos chamados para agradar a Deus e não para agradar aos homens, amém? Não posso me embaraçar, priorizar as coisas dessa terra, isso não deixa se cumprir o propósito. E essa noite eu quero falar mais 2 pontos, igreja, dessa mensagem, amém? Que já está se transformando num livro, né? Mas eu creio que você vai ser abençoado em nome de Jesus, amém? Ensino apostólico que nos coloca à disposição do cumprimento do propósito de Deus e nos torna no vaso para a honra. Terceiro ponto, amém? Igreja, para gozar dos frutos é preciso de muito trabalho. Repetindo, para gozar dos frutos é preciso muito trabalho. Lembre-se que é uma palavra apostólica para um pastor. Ele chega para Timóteo e fala assim: Timóteo, é o seguinte, para você gozar dos frutos, da recompensa, daquilo que você, amém, Deus tem para você, vai precisar de muito trabalho. Vai lá comigo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 6. 2 Timóteo 2, 6. Olha lá comigo. Eu queria falar um pouquinho, igreja, sobre os trabalhadores da seara. 2 Timóteo 2, 6, a Bíblia diz assim. Quem achou diz amém? A Bíblia diz assim, ó: o lavrador que trabalha arduamente, tem uma tradução que diz assim, deve ser o primeiro a gozar, a desfrutar dos frutos. Repete comigo, o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a desfrutar dos frutos. Pega aí, Paulo estava dizendo para Timóteo assim, ó, amém? Olha, fazer a obra de Deus dá trabalho. Na realidade, dá muito trabalho, ele estava dizendo. Amém? Por quê? Porque ministério é serviço, e ministério não é ser visto. Olha para o teu irmão e diga assim: ministério é serviço, não é ser visto. Amém? Uma vez uma pessoa falou assim para mim: porque não existe mais apóstolo, aquelas coisas que sempre vem conversar com a gente, igreja. Eu falei: meu irmão, ministério apostólico é serviço. Ministério apostólico não é título. Amém? O problema é que se levantou alguns apóstolos que eles são somente vistos e não se vê o serviço, amém, para a igreja, amém, evangélica. Mas igreja, Paulo ele chega para Timóteo e diz assim: olha, Timóteo, é o seguinte, amém, para você ser um vaso de honra, para você se cumprir esse propósito sobre a sua vida, vai te dar muito trabalho. Você vai ter que trabalhar muito, amém, muito. Porque entre o plantar, a igreja, e o colher, existe o regar e o esperar. Esperar, a Bíblia diz: esperei com paciência no Senhor. É uma fruto do Espírito, amém? Por isso que muitas pessoas não conseguem recepcionar algumas coisas de Deus. Por quê? Porque não tem o fruto do Espírito. Aguardar o tempo desejado, amém? Da semente, da rega, para que venha se cumprir aquilo que tem como propósito sobre a sua vida, amém? Só que, quando nós trabalhamos, nós somos recompensados. Amém? Com o que, pastor? A ser os primeiros a gozar, a desfrutar dos frutos da colheita. Olha para o teu irmão e diga assim: há uma recompensa. Fazer a obra de Deus. Vamos voltar lá. Primeiro, igreja, Deus não criou você sem um propósito. Ele falou assim: você é salvo mediante a graça para as boas obras. Ele diz assim: eu tenho algo sobre a sua vida. Ele falou assim: mas esse algo, esse trabalho, amém, essa obra, ele falou assim: há uma recompensa. Ele disse assim: há algo, amém, que eu tenho para liberar sobre a sua vida. Olha lá comigo, Hebreus capítulo 6, versículo 10. Olha o que a palavra de Deus diz. 6, 10 de Hebreus. Repete comigo: muito trabalho, muito serviço. É por isso que Deus não chama vagabundo para a obra. É verdade, igreja. Eu quero tanto fazer a obra de Deus. Então, meu irmão, tu vai trabalhar, tu vai orar, tu vai jejuar, vai se incomodar, amém? Vai ser, cara, dias tremendos, cara. Você vai ter que sair da ociosidade, da omissão, amém? Hebreus 6,10, a Bíblia diz assim: porque Deus, Ele não é injusto para se esquecer da vossa obra, do vosso trabalho e do amor que demonstraram por Ele,
pois ajudar aos santos, e ainda servis, continuo a ajudá-los. Olha para o teu irmão e diga assim: há uma recompensa. Vira para o lado e diga assim: Deus não vai esquecer do teu trabalho. Fala assim: você vai ser o primeiro a desfrutar dessa recompensa. Amém? Igreja, pega aí, Paulo disse assim, agora pega aí que interessante, tem um texto que eu amo demais. Vai lá comigo, 2 Tessalonicenses 3:10. Nós estamos falando sobre trabalho, nós estamos falando, igreja, sobre o chamado, sobre aquilo que Deus espera para nós, se transformar num vaso de honra. Mas olha o que Paulo diz em 2 Tessalonicenses 3:10. Ele diz assim, amém? Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isso, que se alguém não quiser trabalhar, não o quê? Paulo disse: você não quer trabalhar? Não coma. Sabe o que ele está dizendo? Não coma dos frutos desse trabalho, não comas o resultado da plantação, da semente, da rega. Ele está dizendo: só tem direito de comer do melhor dessa terra quem trabalha na obra do Senhor. Nenhum amém. Ele estava dizendo assim, para despertar. Sabe o que estava acontecendo? Foi assim: a igreja de Tessalônica era uma igreja meio estranha, igreja. Era uma igreja de crente meio estranha. Eles estavam esperando a volta de Jesus. E como estava aquele negócio, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Eles falaram assim: já que ele vai voltar, então não vou fazer mais nada. Estou na escala mesmo lá da portaria. Ele vai voltar mesmo, nem vou precisar ir. Eu não vou no culto de domingo, todo domingo. Eu não vou, amém, cuidar de pessoas. Nossa, esse troço não dá certo. Paulo ele chega e diz assim: então é verdade, amém, você não quer trabalhar, você quer ser um ocioso, amém, na casa do Senhor, então não coma. Não coma. Na realidade ele diz assim: você não vai comer dos frutos, dos resultados, da recompensa que Deus tem para dar para uma igreja, daquilo que Ele tem a fornecer sobre a vida de algumas pessoas. Igreja, pega aí, tem muito crente na igreja que só quer comer dos frutos, mas não quer saber de trabalhar por eles. Isso é profético essa noite. Está um monte de gente que está com a boca só aberta. Eu quero. Você quer comer? Você precisa trabalhar por aquilo que Deus disse para você trabalhar. Eu queria incomodar um pouco você, meu irmão. Deus não chamou você para semente e nem para crente de banco. Ele falou: tem um propósito sobre a sua vida. Ele diz assim: filho, eu tenho algo, depositei esse algo tem que florescer, amém, sobre a sua vida, tem que transparecer, tem vidas que precisam da sua vida, amém, existe um curso, existe um serviço, para isso você vai ter que trabalhar para, amém, se mover, existe uma recompensa. Agora, só o fruto? Não, eu quero o fruto, pastor, então vai trabalhar. E se não trabalhar? Não coma, não exija. Ele estava dizendo para a igreja: não exija da igreja algo que você não faz. Agora você já percebeu, amém, que já notou que os que menos trabalham são os mais exigentes, são os mais críticos, são os mais julgadores. Os que menos investem na obra de Deus são os que mais criticam. Vocês estão aqui essa noite comigo? Vocês estão com uma cara de assustado? Pastor, essa palavra não é bíblica. Pode pesquisar no Google se você quiser. Não vai estar lá, né, desse jeito, mas não trabalha, não coma. Há uma mesa posta em todas as igrejas evangélicas. A Bíblia diz que você vai comer o melhor dessa terra. Sabe como é que eu vejo comer o melhor dessa terra? Amém? Deus coloca assim, cara, picanha, carneiro, paleta de carneiro, ao molho de hortelã, côngora da bela mulher, fricassê de frango ao molho de guanacujá, profiteroles, petit gâteau, soufflé. Daí aquele que trabalha, amém, a recompensa é comer dessa, amém. Daí a gente vai lá e come, degusta, move, mobiliza. Daqui a pouco vem os comedor. Eu também quero comer. Quer comer dessa mesa posta? Sim. Mas você trabalhou por ela? Não. Não como. Porque você está comendo algo de alguém que, ralou. O cara suou, cara. O cara trabalhou.
cara tem enfrentado cada coisa, cara, no dia a dia. Você vai comer coisas de pessoas que entenderam o projeto que ele tinha sobre a face da terra, que não era uma ociosidade sobre a face da terra, não era fazer o que você deseja, o que você quer, mas aquilo que Deus criou você para fazer. Quem está me entendendo diz amém. Comer o melhor dessa terra, igreja, é trabalhar na seara do papai, e a recompensa vai vir. Comer o melhor dessa terra é uma geração que vai fazer ao Senhor. Não, amém, espera a recompensa aqui, mas sabe que dos céus vai vir algo. Pode ter certeza que Deus vai pagar essa conta para você, amém? Lucas 10, 1, não precisa você abrir, só note, a Bíblia diz assim: e depois disso designou o Senhor ainda outros 70, mandou outros adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde havia de ir, e dizia-lhes: grande é em verdade a seara, a colheita é muito grande, mas os obreiros, os trabalhadores são poucos. Porque eles só querem saber, caramente, de comer do fruto e não trabalhar pelo fruto. Rogai, peço ao Senhor da seara que envie obreiros trabalhadores para a sua seara. Sabe o que estava dizendo? Paulo estava dizendo assim: Timóteo, você vai escolher o futuro da igreja, você vai passar o bastão para os próximos que vão vir depois de você, amém? Eles precisam ser vasos de honra, mas principalmente trabalhadores. Principalmente eles têm que ser, amém, servos. Eles não podem ser ociosos, como a igreja de Tessalônica ficavam esperando a volta de Jesus. Eu vou esperar porque eu preciso ficar mais velho, eu vou esperar a minha filha crescer, eu vou esperar Só que vai chegar uma hora, igreja, as pessoas vão se esfriar tanto na fé, as pessoas vão para o inferno por causa da gente, cara, ficar esperando. Existem pessoas que estão esperando uma palavra nossa, e por nossa ociosidade, passividade, preguiça, por a gente, cara, se preocupar somente com o nosso umbigo, a gente não tem, cara, entendido o que Deus espera de nós realmente, como a palavra de Deus diz. Vocês estão me entendendo essa noite? Eu sei que é uma palavra que não vai dar muita oferta, ainda bem que a gente tirou antes, né? Mas eu quero te incomodar essa noite, meu irmão. Se você não trabalha, não exija, não coma, não roube a comida daquele que está trabalhando. Sabe o que é roubar a comida daquele que está trabalhando? É muitas vezes desanimar aquele que está fazendo, é muitas vezes julgar aquele que faz, é muitas vezes achar, amém, que aquele que está fazendo, aquilo não é verdade, não é real, não é verdadeiro. Igreja, quando nós olhamos a palavra de Deus, eu vi tanta coisa, cara, nesses textos, esses dias, que eu fiquei assim, maravilhado, assim, com o que Deus espera da gente, que ainda nem iniciou aquilo que Deus quer fazer nesse lugar, nessa casa de oração, porque Ele, cara, quer despertar algo na minha vida e na sua vida. Ele está nos preparando para algo muito maior, que não é o nosso desejo, igreja, não é a nossa vontade, é o que Ele espera de nós. Amém? Amém? Quem quer esse ano 2006 trabalhar, diz amém. Trabalhe mesmo para a obra de Deus. Deus vai pagar, vai recompensar, você pode ter certeza disso. Olha comigo um texto. Esse texto fala sobre semeadura, colheita, trabalho. Salmo 126, 5. Vai lá comigo rapidinho, se você está com a tua palavra aí. Se você não trabalha, também não coma. Se você não trabalha, também não exija. Imagina um hino desse, que lindo. Ia ganhar esse primeiro lugar na Rádio Gospel, né, cara? Ninguém faz hino assim, né? Salmo 126, 5. A Bíblia diz assim, ó: os que semeiam em lágrimas ceifarão com cântico de alegria. Repete comigo: semear em lágrimas. Aquele que leva a sua preciosa semente. Eu gosto desse termo, igreja. Andando e chorando. Repete comigo: andando e chorando. Andando e chorando. Andando e chorando. Você vê que não é algo parado, amém? Não é algo assim, amém? Vou trazer minha semente. Andando, chorando. Filha da mãe mesmo. Andando, chorando e semeando. Andando, chorando e semeando. Aquele membro do meu grupo familiar. Filha da mãe. Desgraça. Acho que Deus não tem um plano na vida dele. Andando, chorando e
chorando e semeando. Você vê que não é algo passivo, igreja. Não é chorando estático. Deus, acho que é Deus. Andando e chorando. Eu gosto. Voltará. Olha aqui a promessa. Agora, graças a Deus, né? Voltará. Sem dúvida, igreja. Com certeza. Você vai voltar com alegria. Trazendo consigo os seus feixes. A sua recompensa. Você chorou muito por pessoas esse ano? Ela pergunta, você já chorou por pessoas, cara? Porque se você não tem uma experiência de chorar por vidas, cara, eu profetizo essa noite que você vai chorar a noite inteira. Se você nunca chorou por uma alma, é porque você nunca ainda entendeu o que é, cara, que Deus tem para a sua vida. De você chegar na tua casa, cara, e falar assim, meu Deus do céu, cara, aquela pessoa vai se desviar. E você começa a chorar pela vida dela. Quando todo mundo, cara, não vê nada, não enxerga nada na vida daquela pessoa. E você olha para ela, cara, e fala, pô. Interessante, que semear em lágrimas é semear em meio à dificuldade, em meio à dor, em meio ao sofrimento. Mas veja só, você não pode parar de semear. Lembra comigo, eu não posso parar de semear. Igreja, trabalhar, fazer a obra de Deus é duro, é árduo, é trabalhoso, às vezes é custoso, amém? Só que ele diz assim, mesmo chorando, você precisa continuar andando, semeando, amém? Para que você possa recepcionar a recompensa no final. Porque ele disse assim, que a obra de Deus é para trabalhador, não é para vagabundo. Pastor, o senhor nunca pensou em parar? Muitas vezes, cara. Meu Deus, quantas vezes eu falei, cara, vou largar esse osso, pelo amor de Deus. Esse troço dá trabalho demais da conta. Perturba a mente da gente, a cabeça. Às vezes eu vou dormir, igreja, eu não consigo pensar em outra coisa. Eu saio de hoje aqui pilhado. Eu vou para casa dormir, eu fico pregando para mim mesmo. Dormindo, igreja. E o pregador pregando para mim, é eu que estou pregando para mim, falo, pare de falar para mim, eu. Cara, eu fico pilhado. Cara, mas quando eu vejo, você olha assim, já não vejo alguém na igreja, cara, eu já fico, cara, puxa vida, o que será que pegou, cara? Será que é o jogo do coxo? Não acredito, cara. Hoje nós vamos orar pelo Júnior antes de entrar na bateria, cara, pelo amor de Deus. Você já chorou por almas? Se você chora, continue chorando, mas andando, fazendo, promovendo, semeando. Por quê, pastor? Amém? Porque ele diz assim que há uma recompensa. Ele vai fazer algo na sua vida, meu, pode ter certeza disso. Amém? Amém? Por que eu não posso parar de semear? Eclesiastes 11:4, a Bíblia diz assim, ó, amém? Quem observa o vento nunca vai semear, e o que olha para as nuvens nunca vai cegar, nunca vai colher. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também você não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, à tarde não retires a tua mão, porque você não sabe qual vai prosperar, se essa, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Ele está dizendo, igreja, amém? Você não pode parar de semear, e você não pode parar de fazer a obra de Deus. Se você não o faz, ele falou, entre nessa conexão. Deus te chamou para algo, meu irmão. Porque se você não trabalha, também não exija. Se você não trabalha, não coma. Se você não trabalha, não vai haver recompensa. A única recompensa que pode existir é aquilo que eu faço para os santos, como está no texto de Hebreus. Para Deus e para os santos, igreja. Aqueles que Deus tem nos confiado. Ele falou assim, não pare de semear. Por isso que é semeando e andando e chorando, semeando, andando e chorando. Por quê? Porque você não sabe qual que é a semente que vai prosperar. Você não sabe qual realmente que vai dar, qual que vai frutificar, qual que vai promover algo. Às vezes a gente passa um tempo, igreja, semeando, andando e chorando, semeando, andando e chorando, não acontece nada. De repente starta algo no mundo espiritual. E Deus diz assim, agora você vai recepcionar algo que eu tenho para fornecer sobre a sua vida. Quem está entendendo diz amém? Amém. Qual que é o lucro, pastor? De semearmos, andando, chorando em meio às ventanias da vida. Você vai voltar sem dúvida com alegria, trazendo os frutos da tua semeadura, da tua colheita. Amém. Você quer prosperar em 2016?
Então trabalhe na obra do Senhor. Amém? Trabalhe muito, meu irmão. Se incomode com aquilo que Deus se incomoda. Faça aquilo que Ele espera, amém, que você faça. Não fique somente, cara, alimentando os seus desejos, cara. Não vai haver recompensa. Vai ser uma falsa recompensa. Você vai ter tudo e não vai ter nada. Você vai ter bens, amém? Vai ter coisas, igrejas palpáveis, mas não vai ter, cara, alegria aqui dentro do teu espírito. Eu acho que eu sou o cara mais feliz que tem aqui essa noite. Sabe por quê? Porque eu quero ser exatamente aquilo que é a convicção do que Deus espera da minha vida. E isso traz essa felicidade, igreja. Não são coisas, cara, dessa terra. E quanto mais você vai trabalhar, mais Deus vai recompensar você. Amém? Ele não é homem, cara, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa da sua palavra. Se Ele falou, Ele vai abençoar você grandemente, pode ter certeza disso. Amém? Amém? Igreja, tinha uma época, eu lembro da igreja evangélica, que pessoas falavam assim: eu não consigo arrumar emprego porque eu tenho um chamado missionário. Só que Deus, Ele não chama vagabundo. Verdade. Antigamente todo mundo falava assim: eu quero ter Deus, ter um plano na minha vida. Ele queria ser pastor. Eu quero que as pessoas troquem comigo um pouco daquilo que eu passo no dia a dia aí, para você ver o que é ralar algumas coisas na sua vida. Igreja, Paulo disse assim: o lavrador que trabalha. Timóteo é o lavrador que trabalha, porque se não trabalhar, ele não vai poder exigir algumas coisas, amém? Como ele tem exigido uma geração. Deus não fez isso por mim, mas você tem feito alguma coisa pela sua obra? Antes a gente fazia distinção, amém, entre aquele que trabalhava no tempo integral e aquele que não trabalhava em tempo integral na igreja. É interessante, igreja, que todos trabalham em tempo integral na igreja. Porque se eu dicotomizar isso, dualizar isso, igreja, eu sou aqueles crentes safado, vagabundo, que eu sou uma coisa aqui na igreja, outra coisa eu sou lá na minha casa. Eu não trabalho em tempo integral. Você trabalha para o reino de Deus em tempo integral. Porque naquele momento que você está lá no seu trabalho, amém? Você está trabalhando para o Senhor. Porque você é uma outra pessoa lá onde você está no seu trabalho. Você é um agente secreto 007. Você tem um outro nome. Ou você é a mesma pessoa? Deus espera pelo menos que você seja a mesma pessoa. Então antigamente era assim: mas aquele que trabalha em tempo integral. Não, todos trabalhamos, todos somos sacerdotes do Deus vivo. Todos somos trabalhadores da seara. E aonde eu e você estiver, igreja, amém? Nós precisamos ser exemplos daquilo que Deus está falando da sua palavra. Eu caio nesse segundo ponto que eu quero terminar aqui. Quarto ponto, para mim poder estar à disposição do cumprimento do propósito de Deus. Não adianta ter somente talento, precisa ter caráter. Veja comigo 2 Timóteo 2,5. 2 Timóteo 2,5. Não adianta ter somente talento, precisa ter caráter. Cadê os trabalhadores da seara aqui? Eu acho que eu não vou me envolver. Você pode até não se envolver, mas você também não vai comer o melhor dessa terra. Cadê? Nem assim falando desse jeito não adianta, né? Amém? Eu não sei você, mas você não está cansado de comer só o que cai na mesa? Fala, teu irmão, Deus chama você para sentar-se à mesa e não comer do que caiu da mesa. Lembra aquele texto de uma mulher? Ela era uma cananeia, né? A Bíblia diz assim que ela chega e ela começa a comer, igreja, que estava caindo da mesa. Eles pegam e falam: mas ela parece um cachorro. Na realidade eles estavam chamando dela de cadela, né? Ela é verdade. E ele falou assim: mas os seus filhos, eles não estão comendo o que está sobre a mesa, nem da mesa estão comendo. Quando você não come daquilo que está sobre a mesa, igreja, é porque você não faz jus à comida que está posta sobre. Não sei porque eu estou batendo nisso, cara, mas vamos bater mais um pouquinho, só mais um momentinho. Eu lembro quando a gente reformou lá outro tabernáculo, e a gente fazia o quê? A gente trabalhava pra caramba, cara. Meu Deus, eu chegava na hora do almoço, cara.
A gente não precisava chamar as pessoas para comer na mesa. Ó, vamos comer. Nossa, é tudo correndo, cara. Às vezes ia correndo para o restaurante comer. Por quê? Porque a gente não precisava, igreja, amém, exigir a comida ou forçar uma situação para comer. A comida já fazia parte daquele que trabalhou. Você quer comer o melhor dessa terra? Trabalhe para a obra do Senhor, meu irmão. É a única maneira de Deus poder recompensar aquilo que você tanto espera. Amém. Quarto ponto: não adianta ter somente talento, precisa ter caráter. 2 Timóteo 2,5. Olha rapidinho comigo esse texto, 2,5 de Timóteo. Aquele que não trabalha também não coma. Aquele que não trabalha também não exija. Esse é sertanejo, amém? Nem para isso, né? 2 Timóteo 2,5, olha lá comigo. Igualmente, o atleta não é coroado, rebrigo, não é coroado, se ele não lutar legitimamente. Igualmente o atleta, ele não é coroado se ele não lutar legitimamente. Não adianta ter somente talento, precisa ter caráter. O que quer dizer? O atleta não recebe a verdadeira recompensa, igreja, amém? Se não lutar de maneira legítima. O que é lutar de maneira legítima? Amém? É fazer de maneira correta. O atleta pode ser talentoso, amém? Ele pode saber a Bíblia, ele pode conhecer mais que o pastor do tabernáculo de Davi, mas não quer dizer nada se ele não tiver caráter. Não quer dizer nada, igreja, amém? O talento, se ele não tiver disponibilidade. Não quer dizer nada aquilo que exista sobre sua vida, se você não é disponível, se você não prioriza aquilo que precisa ser priorizado. Paulo, ele chega a dizer assim, ó, o atleta, ele para ser coroado realmente, verdadeiramente, ele vai ter que lutar, amém, de maneira legítima. Vou dar um exemplo. A gente vê isso muito no esporte. Você já viu o atleta que ele é pego no doping, nos antidoping? Quem já viu? Lutador de MMA, amém? O que ocorre quando o cara luta, ganha aquela luta, amém? Você viu, amém? O cara ganhou, torceu por ele, depois você descobre que o cara usou anabolizante, que o cara usou testosterona, usou alguma coisa ilegal. Qual que é o sentimento que você tem com relação àquela pessoa? Você fica frustrado, você julga, as pessoas que conhecem aquele esporte julgam ela, amém? Por quê? Porque ela trapaceou. Ela trapaceou, igreja. Ter caráter é ser honesto em relação às normas, às regras, aos regimentos. Quando ele chegou para Timóteo, Paulo falou: Timóteo, é o seguinte, o atleta, amém, para ele ser verdadeiramente coroado, recompensado, amém, ele precisa lutar de maneira legítima, ele precisa cumprir, amém, as ordenanças, aquilo que precisa ser cumprido, porque se ele for pego em alguma coisa ilegítima, ele vai ser chamado de trapaceiro. Quem está me entendendo, diz amém? Igreja, não adianta somente o talento, não adianta, cara, você ter isso sobre a sua vida, se você não luta de maneira legítima, se você não se move dentro de um processo sobre a sua vida, nos regimentos de uma igreja, nos regulamentos de uma igreja. Ele está dizendo: você pode ser o melhor cara, mas você tem caráter para iniciar e finalizar aquilo que se foi cumprido, que você, amém, colocou, amém, como algo sobre a sua vida, como propósito para a sua vida. Quem está entendendo? Igreja, pastor, a gente não pode errar. E quer dizer que se eu errar, não quer dizer que eu seja um mau caráter, é verdade. Só que erro se comete uma vez, a segunda vez é uma decisão. Agora pega aí para você poder entender o que o Espírito quer falar com você. Igreja, os erros são uma lição para se meditar, não para se reproduzir. Erros são uma lição para se meditar, e não para se produzir. Eu estou falando eu sei o que eu estou falando. Eu vim, igreja, amém, de ministério, de onde eu passei, que tinha muita coisa errada, mas eu meditava em cima e não reproduzia.
Talvez você está aqui essa noite falando, pastor, eu também. Eu já vi muita coisa errada. Eu vi pessoas, é real, cara. Mas não é para você reproduzir, é para você meditar sobre essa situação. E o mau caratismo é isso, igreja. O mau caratismo é a gente reproduzir aquilo que a gente sabe que é errado. Que um dia fez algo na vida de alguém. Só que daí, igreja, para a gente não reproduzir isso, eu preciso ter caráter. E Paulo diz assim, ó, só talento não adianta, Timóteo. Você precisa ter caráter, filho. Você pode ser, cara, o melhor guitarrista. Você pode ser o melhor pregador da palavra de Deus. Você pode ser, cara, um pastorzão aqui, cheio, cara, de ministério sobre a sua vida. Agora a pergunta é só talento que você tem? Ou você tem caráter? Você está lutando de maneira legítima a tua caminhada? Tem atalhos no meio da sua caminhada? Você tem o espírito também do brasileiro, que tem coisas assim, o jeitinho brasileiro? Porque a igreja tem algo definido na minha vida e na sua vida. É como uma linha, inicial e final. E eu vou precisar lutar, cara, de maneira legítima, para mim ser coroado como rei, amém? Porque a Bíblia diz que eu sou rei e sacerdote. Eu vou ter que lutar, cara, dentro de um parâmetro estabelecido sobre a minha vida. Eu não vou poder, amém, nessa linha da vida, falar assim, mas vou pegar um atalho. Mau caráter. Eu não vou fazer de maneira total. Mau caratismo. Eu vou fazer meia boca. Mau caratismo. Ele estava dizendo, Timóteo, é o seguinte, cara, o cara tem que ser trabalhador. Mas ele precisa ter caráter. Não adianta ele chegar aqui cheio de teologia, cara, mas a vida dele, cara, não condiz com aquilo que ele fala, com aquilo que ele prega. Cadê a igreja essa noite? Ainda bem que é ceia essa noite, né? Vai dar tempo de nós pedir perdão um pouquinho. 1 Timóteo 4,12, rapidinho, a Bíblia diz assim, só note aí: ninguém despreze a tua mocidade, está falando para Timóteo, mas ser exemplo aqui é caráter, igreja, dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Amém? Igreja, olha para onde diga assim, ser exemplo. Vida para o lado de ser exemplo. As pessoas se espelham em nós, cara. Elas olham para a gente, cara. E daí por isso que às vezes a gente fala, mas eu não tenho um curso teológico. Cara, muitas vezes não precisa, cara. As pessoas olham para você, o que elas veem em você? O que elas enxergam em você? Se você falar o nome de uma pessoa, qual que é a primeira coisa que vem na sua mente com relação a essa pessoa? É isso que importa, cara. Porque se você, caráter associado é o nome, ou que aquilo que a pessoa é. No Antigo Testamento a gente via muito isso. Por isso que o nome de Jacó era usurpador, né? Amém? Trapaceiro. Você imagine bater na frente e dar você era amigo do Jacó. O trapaceiro está aí! Agora imagine se alguém bate na sua casa e vai falar sobre o seu caráter, chamando você, amém, do teu nome, amém? O mentiroso está aí! O preguiçoso! A senhora é a mãe do preguiçoso? Vocês não gostaram desse exemplo, né? Olha para mim, diga assim, ser exemplo. Eu quero encerrar, igreja. Jesus, ele tinha carisma e caráter muito forte. Carisma é a habilidade de atrair as pessoas em torno de si. Jesus era muito carismático. Caráter é conjunto de hábitos adquiridos, desenvolvidos ao longo do tempo. É aquilo que define quem você é. Amém? Jesus, ele era profundo, igreja, no seu caráter. Eu perguntava para o Espírito Santo, Senhor, nós estamos passando uma recessão, uma crise. Estamos vivendo um tempo tão estranho no Brasil. Agora é impeachment, vai, não vai. O Senhor falava assim para mim que o comportamento, pega aí, e as atitudes das pessoas, igreja, nesse tempo de luta, amém, vai provar, igreja, muito sobre o seu caráter. Sabe o que ele quis dizer? Que nós estamos sendo provados por Deus. Por que está acontecendo com a nossa nação, igreja? Amém? É Deus, cara, que de alguma maneira está liberando algo, mas que Ele quer que eu e você tomemos atitudes em cima disso, e a nossa atitude em cima disso que vai definir o nosso caráter. Quem realmente nós somos com relação a tudo. E eu não estou dizendo questão de partido, igreja, porque Jesus não tem partido, amém?
Um dia perguntar, pastor, o senhor é petista do PT? Eu sou porcaria nenhuma. Eu sou dos céus. O céu me governa. Amém? Sou cidadão do reino de Deus. Para mim, cara, se a mim não existisse partido era melhor. É que tem que existir. Tem que ter oposição, tem que ter essas coisas para balançar a bunda de uns aí, né? Amém? Mas, cara, nós vamos passar algumas coisas, igreja. E Deus está falando, filho, você precisa ter caráter para passar agora algumas coisas. Senão a gente, cara, não vai cumprir as nossas obrigações perante o Senhor. Amém? Amém? 2 Timóteo 2,2, a Bíblia diz assim, Paulo para Timóteo: foge, Timóteo, também dos desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com o coração puro invocam ao Senhor. Uma coisa que eu quero encerrar e dizer assim para você, ó. Igreja, reputação não é caráter. Olha para onde diga assim: reputação não é caráter. Tem muita gente, isso eu falo de cadeira para você. Tem muita gente que tem um pouco de problema com relação à sua reputação. E o que acontece? Faz de tudo para proteger a sua reputação. Só que todas as vezes que eu tento proteger a minha reputação, é porque eu tenho algum problema de caráter. Pega aí. Reputação é que os homens pensam quem você é. Caráter é o que Deus sabe o que você é. Você sabe qual que é a primeira coisa que você tem que jogar fora quando você vai fazer a obra de Deus? É a reputação. Porque eles vão falar mal de você, meu irmão, sem chance. Você está na fila, se não falaram ainda. Mas quando eu quero, ai meu Deus, muito incomodado com os vizinhos que vão pensar, é porque você tem alguma falha no seu caráter. Porque quando você está aí no Senhor, o que te incomoda é o que Deus pensa de você, e não o que o teu vizinho pensa de você. Não importa. Quem está entendendo, diz aí. Fala para o teu irmão, diga assim: a sua vida tem que falar mais alto do que a sua voz. Vira para o teu lado, diga assim: a sua vida tem que falar mais alto do que a sua voz. Vocês estão comigo aqui essa noite ainda? Sabe, igreja, uma coisa que eu amo do caráter é o seguinte: que da mesma maneira que você aprendeu a ser aquilo que você é hoje, você pode desaprender, meu irmão. Amém? Você pode ser o cara mais mau caráter que está aqui essa noite. Pastor, sou esse mesmo. Tranca. Se fosse chamar eu na minha casa, eu tinha tanto sobrenome, amém? Só que você pode mudar isso na sua vida. Eu conheci muita gente nessa caminhada, cara, cristã. Muita gente boa. Gente que pregava a palavra, gente que impressionava, até Deus. Até Deus ficava impressionado com as pregações do cara. Só que muitos deles nem na igreja estão, igreja. Porque eles não tinham profundidade de caráter. Aquilo que eles falavam, cara, não condizia com aquilo que eles viviam. Eu quero encerrar, quero dizer uma coisa para você. E eu vou falar, essa coisa é muito ruim agora. Porque agora eu só falei que até agora eu falei só coisa boa, né? Você pode enganar, amém? Na jornada da sua vida, você pode enganar muitas pessoas e receber aplausos por isso, diplomas por isso. Você pode receber coisas, recompensas por isso. Mas a Ele você nunca vai conseguir enganar. Por isso essa noite o Espírito Santo falou assim para mim: filho, pare de enganar a si mesmo. Porque quando a gente engana a si mesmo, a gente só vai colher uma coisa no final da nossa vida, cara: é dor, sofrimento. Amém? Tem uma geração que está colhendo, cara, aquilo que ele tem plantado no meio do caminho, cara. Uma geração que tem julgado a igreja, julgado pastores, julgado líderes, julgado um espírito, cara, de julgamento, cara. Só exigindo, mas não tem ralado, trabalhado, cara. Só quer saber de comer, só quer saber de apontar, só quer saber. E eu não estou defendendo o pastor, eu não estou me defendendo, igreja, que não tem problema nenhum você falar de mim. Amém? Mas eu quero dizer algo para você, meu irmão. Deus está preparando vasos de honra sobre a face da terra. E são trabalhadores da seara. São pessoas, cara, que vão chorar, cara,
vão lacrimejar, cara, andando, chorando, cara, semeando, lutando, trabalhando, cara, sobre essa face da terra, amém? Só para dizer uma coisa para você, amém? Que tem jeito, que é verdade a obra de Deus, que existe uma recompensa de Deus que quer entregar algo, cara, para os seus filhos, para dizer para a gente, igreja, que não tem, cara, amém? Uma outra forma de você o fazer. Você pode fazer o que você quiser da sua vida, viajar, cara, viver essa vida isolada, essa vida depressiva, amém, sem querer se importar com nada nessa terra. Mas nunca você vai ser coroado de maneira legítima. Nunca, igreja, vai chegar a recompensa de Deus dos céus nas suas mãos. Nunca o teu destino profético, cara, vai ser cumprido. Porque existe um processo, cara, entre a semente, a rega, a espera e a colheita. E aquilo que o homem semeia, o homem vai colher nessa terra. Eu acho que é uma hora de a gente pedir perdão essa noite. Eu não sei, igreja. Eu estou incomodado a semana inteira. Porque o Senhor falou assim: meu filho, tem gente brincando demais, cara. E faz anos que estão brincando, cara, de crente. Faz anos que não se incomodam, faz anos que não choram, faz anos que não andam, faz anos que não caminham, faz anos que não oram, faz anos, cara, que não se posicionam, faz anos, cara. Mas são exigentes, intransigentes, julgadores, apontadores. Só que nunca vão recepcionar aquilo que veio de Deus. Igreja, o meu chamado sobre a face da terra é só alinhar uma igreja ao seu destino profético. Eu tenho lido a Bíblia todo dia, o Espírito Santo tem falado comigo. E eu estava no livro e o Senhor falou assim para mim, como no livro de Ezequiel, falou: filho, quer eles escutem ou deixem de escutar? Ele falou assim: abra sua boca, fale, só não se transforme numa casa rebelde. Abra sua boca, que eu vou colocar o meu livro dentro da sua boca, para você poder liberar o que tem sido liberado. Esses dias eu tenho lido a palavra, cara, parece que eu vejo assim, cara, as coisas se formando assim. Eu não sei o que está acontecendo. Só que eu queria muito hoje poder destravar você de onde você se encontra. Muito choro, muitas lágrimas esses dias, né? Pare de chorar, igreja, por aquilo que amém. Só por aquilo que você amém, pelo seu eu, pelo seu desejo. Comece a chorar pela obra do Senhor. Tem muita gente indo para o inferno, cara, e a responsabilidade é minha e é sua. É o tempo da gente se levantar, cara. Amém. Cadê os trabalhadores da seara essa noite? Dá uma salva de palmas para Jesus. Se coloca de pé. Aleluia. Semeando, andando, chorando. Queria orar com você assim, que você tem falado assim: nossa, estou fraco, pastor, estou desanimado. Essa palavra hoje assim falou comigo. Na realidade eu nunca me importei muito com essas coisas. Me importo de vir na casa de Deus assim no domingão, bater meu cartão, pá, comer de uma palavra boa que o pastor Zé Roberto vai ministrar. Só que se você continuar vindo a essa casa com esse pensamento, o teu destino, cara, não vai ser o que o Deus tem como para você, cumprimento de propósito. Você passou 2015 inteiro, é para ninguém vir na frente, eu acho que essa noite mesmo, e você não pensou em ninguém, somente em você. O ano inteiro você olhou somente para a sua casa, para a sua família, para as suas coisas. Em nenhum momento um lapso de pensamento pela vida de alguém. Eu vou dizer assim, cara, quão desgraçado é a sua vida, cara. Quão egoísta você é, cara. Esse não é o teu chamado.
Olha o nosso lema lá, ó, ganhar almas, cuidar bem delas. Muita gente vai chegar a essa casa de oração. E nós vamos ganhar essas vidas para Jesus. Nós vamos chorar com elas, amém? Nós vamos chorar andando, cara. Em meio a toda dificuldade. Mas vai haver uma recompensa. Eu vou profetizar sobre sua vida, obreiro que está aqui. Que você tem chorado, cara, por vidas. Deus vai recompensar você esse ano ainda. Esse ano vai chegar algo sobre as suas mãos ainda, amém? Há uma oração que você tem feito, Deus vai liberar algo sobre a sua vida, sabe por quê? Porque você se responsabilizou por aquilo que Deus se responsabiliza. A obra dele. Feche seus olhos. Se você sente assim no seu coração que precisa de um destrave, vem aqui na frente, nós oramos com você. Que você está parado, não consegue. Deus quer liberar você essa noite. Andando, chorando, semeando, mas não deixe de caminhar. O Senhor dá-nos amor por vidas. Eu não sei, Pai, de onde é que a gente gerou essas coisas. Mas eu também não quero saber, Pai, mas eu quero liberar essa noite, Mãe, um destrave, Pai. Porque a gente exige demais do Senhor. A gente tem exigido tanto da sua obra, Pai, da sua igreja. A gente nunca pergunta o que tem para ser feito. A gente não pergunta, Pai, se a gente está fazendo o que precisa ser feito, se a gente está fazendo o suficiente que precisa ser feito. Aquele que não trabalha, não coma, não exige, não julgue. Levanta, Pai, os obreiros da seara. Nós clamamos pelos obreiros da seara, Pai. Que venham, amado Pai, de todas as partes da face da terra. Trabalhadores, Pai, que não são omissos, servos do Senhor. Aqueles, Pai, Senhor amado Deus, que não se incomodam, Senhor Deus, com sua reputação. Trabalhadores, Pai, trabalhadores, que vão colocar a mão no arado e não vão mais olhar para trás. Trabalhadores, Pai, que vão se doar, que vão chorar, mas vão continuar caminhando, andando, chorando, semeando, andando, chorando, semeando. Trabalhadores, Senhor amado Pai, que vão ser recompensados, que vão ser coroados, Pai, legitimamente, Senhor amado Deus, porque trabalharam de maneira legítima, Pai. Não pararam no meio do caminho, não usaram de atalhos no seu processo, na sua vida. Se levantaram, Senhor amado Deus, porque sabiam que tinha um preço a ser pago. Há um preço, Pai. Levante-se essa noite, Pai, esses trabalhadores. A intercessão pode orar rapidinho, destravando eles essa noite. A seara é pouco, é grande, os obreiros são poucos, Senhor. Diga ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Clame ao Senhor da seara que mande trabalhadores à obra de Deus, homens e mulheres que realmente possam se dizer que são crentes, cristãos. Ei, nós clamamos essa noite, Senhor. Pai,
Manda os obreiros vir. Se levante, Pai, os trabalhadores dessa seara. Desperte aqueles que dormem, Pai. Desperta aqueles passivos, Senhor. Libera eles, Pai, da sua missão. Nós queremos fazer a tua obra, Pai. Queremos fazer a tua obra, Pai, com caráter, Pai, assim. Queremos fazer a tua obra, Pai. Queremos, Pai, ser uma geração de obreiros, servos de Deus. Estamos disponíveis. Chama, Pai, essa noite aqueles que são disponíveis, Pai. Aqueles que vão priorizar o teu reino. Aqueles que vão colocar a sua vida no teu altar. Chorando e andando. Chorando e andando. Semeando, chorando e andando. O Senhor te chama essa noite. Ele diz: saia daí. Eu te criei, eu te formei, eu te chamei pelo teu nome. Venha, venha. A obra de Deus não é para gente vagabunda. São trabalhadores, responsáveis, dedicados, aqueles que se esperam. Ei, xarabadabaxandra de bacandra da baixai. Levante-se essa noite, Senhor. Levante-se essa noite, Pai. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez, como na primeira vez. Declare essa noite. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo. Surpreenda-me de novo. Rei dos reis, como na primeira vez. Como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos reis, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo. Surpreenda-me de novo, Rei dos reis, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos reis, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo. Surpreenda-me de novo, Rei dos reis, como na primeira vez. Como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei